Oiê, vamos lá, dar início à continuidade aos nossos estudos, a nossa lei orgânica então, e o nosso marca-texto. Bora lá. Olha lá, seção 3ª, dos vereadores. Artigo 2º. Os vereadores são invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, por suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Parágrafo 2º. O vereador que faltar, além de 1/3, grifem 1/3 das sessões ordinárias mensais, terá seu subsídio reduzido. Parágrafo 3º. É livre ao vereador renunciar ao mandato através de ofício autenticado e dirigido ao presidente da Câmara Municipal. Artigo 23. É vedado, ou seja, é proibido ao vereador, ao prefeito, ao vice-prefeito e aos secretários. 1. Desde a expedição do diploma. Grifem diploma. A linha A. Celebrar e manter contrato com o município, com suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista ou com suas empresas concessionárias de serviço público municipal. Salvo, cuidado, salvo, quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, emprego ou função remunerada no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o disposto no artigo 25 desta lei orgânica. Inciso 2º. Então, é vedado, proibido, desde a posse, grifem posse. No inciso 1º anterior, era desde a diplomação. A. Ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta do município, de que seja exonerável ad nutum, salvo o cargo de prefeito, secretário municipal ou diretor equivalente. B. Exercer outro cargo eletivo, federal, estadual ou municipal. C. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contato com pessoa jurídica de direito público do município, ou nela exercer função remunerada. D. Patrocinar cujo município em que seja parte interessada qualquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1º. Artigo 24. Perderá o mandato o vereador. 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes. 3. Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 4. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a 1/3 parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade. 5. Que fixar residência fora do município. 6. Que perder ou tiver suspensos direitos políticos. 7. Quando decretado pela Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. 8. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso de prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1º, 2º, 4º e 8º, a perda do mandato será declarada pela grifem Câmara por grifem 2/3 dos membros, mediante provocação da mesa
ou partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3º, 5º, 6º e 7º, a perda será declarada pela mesa da Câmara, grifem, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. Artigo 25. O vereador poderá licenciar-se. Quais são, as situações em que ele pode se licenciar? 1. Por motivo de doença, comprovado pela junta médica. 2. Para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse, grifem, 120 dias por sessão legislativa. Lembrando que sessão legislativa equivale a 1 ano. 3. Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município. Parágrafo 1º. Não perderá o mandato, considerado automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de prefeito, secretário municipal ou diretor de órgão da administração pública direta ou indireta, procedendo-se conforme previsto nesta lei orgânica. Parágrafo 2º. Ao vereador licenciado nos termos do inciso 1º, a Câmara poderá determinar o pagamento de auxílio-doença, no valor que estabelecer e na forma que especificar. Parágrafo 3º. O auxílio de que trata o parágrafo anterior poderá ser fixado no curso da legislatura e não será computado para efeito de cálculo de remuneração dos vereadores. Parágrafo 4º. A licença para tratar de interesse particular não será inferior, grifem, a 30 dias, e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do término da mesma. Parágrafo 5º. Independente de requerimento, considerar-se-á como licença o não comparecimento às reuniões de vereador privado temporariamente de sua liberdade em virtude de processo criminal em curso. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 1º, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Artigo 26. Dar-se-á a convocação do suplente de vereador nos casos de vaga ou licença. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse em até, olha lá o prazo, em até 15 dias, contados da data de convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo por igual período, ou seja, 15 dias, ou se estiver presente na mesma sessão de convocação. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, o presidente comunicará o fato dentro de 48 horas ao Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 3º. Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função dos vereadores remanescentes, ou seja, o quórum vai ser calculado de acordo com aqueles que permaneceram, que sobraram. Artigo 27. Os vereadores apresentarão à Câmara Municipal, na data de sua posse e no término de mandato, sua declaração de bens. Seção 4ª. Das reuniões. Artigo 28. A Câmara Municipal reunir-se-á anual e ordinariamente na sede do município, de 1º de fevereiro a 16 de julho e de 1º de agosto a 17 de dezembro. Parágrafo 1º. As sessões ordinárias marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem aos sábados, domingos e feriados. Parágrafo 2º. As sessões da Câmara Municipal serão ordinárias, extraordinárias, itinerantes e solenes,
na forma regulamentada no regimento interno. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á 1. Pelo prefeito, quando este a entender necessário. 2. Pelo presidente da Câmara, ou a requerimento da maioria absoluta dos membros, em caso de urgência ou interesse público relevante. Parágrafo 4º. As sessões legislativas extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 2 dias e nelas somente se deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Parágrafo 5º. O presidente da Câmara Municipal dará ciência da convocação extraordinária aos vereadores por meio de comunicação pessoal escrita. Artigo 29. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria absoluta de votos, salvo disposição em contrárias previstas nesta lei orgânica. Depois eu vou fazer um adendo, né? Eu vou explicar o que é a maioria absoluta, os quórums, maioria simples, 2/3, 1/3, o que equivale, tá? Artigo 30. A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovação sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 31. As sessões da Câmara realizar-se-ão em recinto destinado ao seu funcionamento, observado o disposto no artigo 20, inciso 14 desta lei orgânica. Parágrafo 1º. O horário das sessões da Câmara Municipal é o estabelecido em seu regimento interno. Parágrafo 2º. Poderão ser realizadas sessões solenes fora do recinto da Câmara. Artigo 32. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivos relevantes. Artigo 33. As sessões ordinárias e extraordinárias somente serão abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participando dos trabalhos do plenário nas votações. Artigo 34. É garantida a tribuna livre, na forma do regimento interno. Artigo 35. A cada sessão legislativa, a Câmara realizará até 4 sessões ordinárias itinerantes nos bairros ou distritos com locais e datas estabelecidos pelo presidente. Parágrafo 4º. Em cada período legislativo, realizar-se-ão até 2 sessões ordinárias itinerantes. Então, ali, de 1º de fevereiro, né, até o primeiro semestre, ele vai ter o primeiro período. O segundo semestre, de 1º de agosto até dia 17 de dezembro, ele tem o segundo período, né? Que é essa parte que ele fala aqui, 2 sessões ordinárias por período legislativo. Seção 5ª, da instalação. Artigo 36. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 17 horas, em sessão solene de instalação, independentemente de número, sobre a presidência do mais idoso entre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. Artigo 37. O presidente prestará o seguinte compromisso, abre aspas, prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, a Lei Orgânica do Município de Ponta Porã e as demais leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi outorgado e promover o bem geral do povo e de Ponta Porã, exercendo com patriotismo as funções do meu cargo. Fecha aspas. Em seguida, o secretário designado para este fim fará a chamada de cada vereador, que declarará, abre aspas, assim o prometo, fecha aspas. Artigo 38.
O vereador que não tomar posse na sessão prevista no artigo 36 poderá fazê-lo até 15 dias depois da primeira sessão ordinária do Legislativo, sob perda de mandato. Seção 6ª da mesa, subseção 1ª da eleição. Artigo 39. Ato contínuo ao encerramento da sessão de instalação, os vereadores reunir-se-ão ainda sob a presidência do mais idoso entre os presentes e, havendo maioria absoluta grife dos seus membros, elegerão os componentes da mesa diretora por maioria simples de votos, os quais serão abertos e nominais, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. Parágrafo 1º. Se o candidato não obtiver maioria simples de votos, proceder-se-á imediatamente a novo escrutínio para o cargo não preenchido, considerando-se eleito o mais votado nas eleições municipais. Parágrafo 2º. Não havendo número legal, o vereador que estiver investido nas funções de presidente dos trabalhos convocará sessões diárias até que haja o quórum exigido e seja eleita a mesa diretora. Parágrafo 3º. As eleições subsequentes da mesa da Câmara far-se-ão no dia 15 de dezembro de cada sessão legislativa, em sessão extraordinária, com início às 17 horas. Parágrafo 4º. De acordo com o disposto no parágrafo anterior, a posse dos eleitos far-se-á no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao início às 19 horas. Subseção 2ª, da composição e competência. Artigo 40. A mesa da Câmara é composta pelo, presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, os quais substituir-se-ão nessa ordem. Parágrafo 1º. Na composição da mesa da Câmara, será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos, com assento na casa. Parágrafo 2º. Na ausência dos membros da mesa, o vereador mais idoso assumirá a presidência. Parágrafo 3º. Os membros da mesa, isoladamente ou em conjunto, são passíveis de destituição, desde que exorbitem de suas atribuições ou delas se omitam, mediante resolução aprovada por 2/3 dos membros da Câmara, assegurado ampla defesa em ambos os casos. Parágrafo 4º. O início do processo de destituição dependerá de representação subscrita pela maioria absoluta dos vereadores, necessariamente lida em plenário por qualquer de seus signatários, com denúncia e circunstanciada fundamentação sobre as irregularidades imputadas. Parágrafo 5º. Oferecida a representação, constituir-se-á comissão processante, nos termos regimentais. Artigo 41. São atribuições da mesa, entre outras: 1. Tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. 2. Promulgar a lei orgânica e suas emendas. 3. Representar junto ao Executivo sobre necessidade de economia interna. 4. Designar vereadores para a missão de representação da Câmara Municipal. Artigo 42. O mandato da mesa será de 1 ano, permitida a recondução da totalidade dos membros da mesa para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Agora, nós vamos, testar os nossos conhecimentos. Vamos lá. Pausem o vídeo, leiam com calma e daí, então, marquem as suas alternativas. Olha lá. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, é vedado, proibido aos vereadores, ao prefeito, ao vice-prefeito e aos secretários, desde a posse. Então, exceto
Nós temos as alternativas corretas, mas uma é errada. Letra A. Ocupar cargo, função ou emprego na administração pública direta ou indireta do município, de que seja exonerável ad nutum, salvo o cargo de prefeito, secretário municipal ou diretor equivalente. B. Exercer outro cargo eletivo, federal, estadual ou municipal. C. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contato com pessoa jurídica de direito público do município, ou nela exercer função remunerada. D. Patrocinar causa junto ao município em que seja parte interessada, qualquer das entidades autárquicas, fundacionais, empresas públicas, sociedade de economia mista ou com empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer à cláusula uniforme. E. Aceitar ou exercer cargo ou função remunerada no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o disposto no artigo 25 da Lei Orgânica. Então, vamos lá, vamos ter um tempo. 1, 2, 3, vamos ver. Olá, exceto, né? Então, o que não pode depois da posse? Aceitar ou exercer cargo, emprego ou função remunerada no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público e observado o disposto no artigo 25. Próximo. Número 5. A Lei Orgânica Municipal dispõe que a Câmara Municipal reunir-se-á anualmente e ordinariamente na sede do município. D. Então, assim, é importante, né? Minha recomendação que se faça 7 vezes, né? A mesma coisa. Quando que ela começa o primeiro período e quando ela começa o segundo período. Vamos lá. Letra A, de 1º de janeiro a 15 de julho. E o segundo período, de 1º de agosto a 15 de dezembro. B, o primeiro período é de 1º de fevereiro a 16 de julho. E o segundo período é de 1º de agosto a 17 de dezembro. C, o primeiro período é de 1º de fevereiro a 31 de junho. E o segundo período é de 1º de agosto a 31 de dezembro. D, o primeiro período é de 1º de janeiro a 15 de junho e o segundo período de 1º de julho a 15 de dezembro. E, o primeiro período é de 1º de janeiro a 15 de julho e o segundo período de 1º de agosto a 17 de dezembro. Vamos pensar, vamos ver. Então, 1, 2, 3, vamos ver qual é a alternativa correta. A letra B. Então, o primeiro período ele começa dia 1º de fevereiro e vai até o dia 16 de julho. E o segundo, aí tem-se um recesso e inicia-se o segundo período, que é de 1º de agosto até o dia 17 de dezembro. Mais uma questão para a gente resolver. 6, né? Quanto ao mandato da mesa diretora da Câmara Municipal, segundo a Lei Orgânica do município. A. O mandato da mesa será de 2 anos, permitida a recondução da totalidade dos membros da mesa para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. B. O mandato da mesa será de 2 anos, não permitida a recondução da totalidade dos membros da mesa para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. C. O mandato da mesa será de 1 ano, não permitida a recondução da totalidade dos membros da mesa para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. D. O mandato da mesa será de 2 anos, permitida a recondução de apenas uma parte dos membros da mesa para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Ou E. O mandato da mesa será de 1 ano, permitida a recondução da totalidade dos membros da mesa para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Vamos pausar, vamos pensar. 1, 2, 3, vamos ver qual é a resposta correta. A letra E. O mandato da mesa será de 1 ano, permitida a recondução da totalidade dos membros da mesa para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
Beijocas, aguardo vocês para a próxima aula.